Abra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. É um texto muito propício para o que nós cantamos, e eu também acredito pelo que a igreja vive hoje. Um texto que foi escrito há tantos anos atrás, mas é um texto bastante atual. Então eu quero que você, ao ouvir esta palavra, ouça com atenção e pratique-a, porque eu tenho certeza que Deus irá te usar poderosamente no nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios capítulo 4. Cadê seu microfone, Gabriel? Vou mudar. Aleluia, aquele ali estava falhando. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Pai, te adoramos porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Não há outro Deus como tu, Senhor. Paizinho amado, o Senhor nos deste a oportunidade, Senhor, de viver nessa terra para anunciar a tua palavra. Esse é o nosso chamado, Pai. Por isso, nessa noite, no nome de Jesus, fala com a tua igreja, ministra no coração da tua igreja, ministra, Senhor, em nome de Jesus, com poder e autoridade, e que nós possamos sair daqui, Senhor, pensativos, Senhor, Deus, analisando cada palavra que foi lida, tudo aquilo, Senhor, que foi dito nessa noite, Deus, é para que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, que é viva e poderosa para transformar a vida do homem. No nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, sabendo que o Senhor está neste lugar, Deus, e sabendo que o Senhor fará grandes coisas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto dessa noite, Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, e ali o título, do capítulo, a epígrafe, é Tesouros em Vasos de Barro. E como é bom a gente saber que nós temos um Salvador. Como é bom a gente saber que alguém se entregou por nós, É como se eu fosse culpado de um crime e alguém chegasse por me amar tanto e falasse assim: eu vou pagar a pena por ele. Como é bom sabermos que existe um Deus que se preocupa conosco todos
e tem um plano especial para a nossa vida. E a grande verdade é que esse plano de Deus é somente para quem quer. Deus não é aquele que obriga e que diz: você vai vir. É se quiser. E Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, aonde estava tendo muitos problemas, né? E como se hoje nós não tivéssemos problemas nas igrejas, não é? É tão assim lá atrás, mas tão atual. Paulo está dizendo para nós: vocês também têm problemas aí. E problemas de unidade, problemas de querer ser maior que o outro. Não, eu quero ser maior que Paulo, o apostolado de Paulo é falso. Problemas com pregadores que pregavam sobre o judaísmo. Então havia ali uma confusão terrível. Então Paulo escreve essa carta aos Coríntios. E ele então já começa o texto dizendo assim: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu uma tarefa. Olha só, pela misericórdia de Deus, eu e você fomos salvos. Mas nós fomos salvos para cumprir uma tarefa. Não é simplesmente ser salvo por ser salvo. Por isso Paulo está dizendo aqui: ei, eu fui salvo, vocês foram salvos, mas nós precisamos cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. E nós vemos hoje nas igrejas, em nome de Jesus eu profetizo aqui, não é assim, não será assim, nunca vai ser assim, porque o povo vai se acender e vai incomodar e não vai ficar nos bancos. Mas nós vemos às vezes muitas pessoas nas igrejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, está ali simplesmente ouvindo. Parece que a palavra não entra e incomoda. Parece que tudo que ele ouve, quando ele sai por aquela porta, fica por lá. E Paulo está dizendo para a igreja: por causa da misericórdia de Deus, nós somos salvos. Mas para cumprir uma tarefa, nesse novo sistema, nesse novo mundo aqui, nós temos que estar à disposição de Deus, para que Deus cumpra em nós a vontade dele na terra. Então nós vemos que nós não somos salvos simplesmente para ficar esperando Jesus vir buscar a gente. Olha o que a igreja primitiva fez. O pastor da igreja primitiva foi Jesus, da primeira igreja ali, alguns discípulos. E ele moveu tanto a vida dos discípulos, que até hoje nós somos guiados pela doutrina apostólica de Jesus, através dos discípulos. Então olha o que eles fizeram. E a questão aqui é: se eu não cumprir a tarefa que me foi dada, pense bem, o que será dos nossos filhos? Se eu não ministrar o coração dos meus filhos, daqueles que estão próximos de mim, dos meus amigos de trabalho, o que será da geração futura? Hoje nós temos muitas pessoas que estão firmes, que estão ali buscando de Deus, querendo ver vidas salvas. Por quê? Porque se alimentaram bem e foram bem instruídos. E a palavra de Deus, ela é muito clara, ela não tem aqui, esse texto, não tem como a pessoa dizer assim: nossa, eu preciso que alguém me explique o que esse texto está falando. Porque Paulo está ali ministrando para uma igreja nova, para uma igreja de novos convertidos. E ele diz: por causa da misericórdia de Deus, nós somos salvos para cumprir algo, para fazer algo. E eu deixo aqui uma pergunta: o que nós estamos fazendo? O que você, como discípulo de Jesus, está fazendo? E ele diz no finalzinho do verso 1, ele diz assim: e nós nunca desistimos. Gente, isso é muito forte. Ele dizer que é salvo para cumprir uma tarefa nesse mundo novo aí,
que tudo tenta nos tirar da presença de Deus, é que é tudo, meus irmãos, tudo nos faz sair da presença de Deus. Como eu disse aqui a semana passada, quando nós estamos lendo Bíblia, em oração, quantos pensamentos que não tem nada a ver com Deus aparecem na tua mente? Você está orando, passa um. Você está falando com Deus, passa outro pensamento. Tentando te tirar de se conectar com Deus. Por isso nós precisamos, sempre ao estar com o Senhor, aquietar o nosso coração. Eu agora tenho feito isso. Senhor, acalma minha alma. Limpa, Senhor, todos os meus pensamentos, que eu não quero pensar em mais nada. Eu quero estar com o Senhor. Então, nesse novo sistema aqui que Paulo está dizendo, esse mundo tenta nos tirar da presença de Deus. Mas ele diz, nós nunca desistimos. Porque ele sabe quem chamou. Quantas pessoas você conhece que já desistiram de andar com Deus? Quantas pessoas você conhece que já não vem mais à igreja? Por desilusão. Muitos porque não, eu não tive uma oportunidade lá. Não, olha, eu sou o melhor pregador que o pastor e ninguém reconheceu isso, então eu vou procurar algum outro lugar. Quantas pessoas, e essas pessoas se dizem, não, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas Paulo está dizendo aqui, nós não desistimos. Não importa, queridos, o que aconteça conosco, nós não podemos desistir. Se Deus te colocou em um lugar, saia daquele lugar somente se a palavra não está sendo pregada com fidelidade, ou se o líder está em pecado e não aceita uma repreensão. Fuja daquele lugar. Mas se agora é picuinha, é alguém que está falando alguma coisa, não, só ouça o Senhor seu Deus, e deixe que no tempo certo é Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem muda tudo. É Deus quem pega você e te coloca onde Ele quer. É o que nós cantamos aqui. Deus é quem nos leva mais além. Isso não é homem que faz. O homem só cumpre a voz de Deus, o mandato de Deus. Mas é Deus é quem te coloca mais além. Quando eu quero fazer a vontade de Deus e agradá-lo, é Ele quem me leva, não é mais ninguém. Então Paulo está dizendo, nós nunca desistimos. Verso 2, ele diz, rejeitamos a todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos os que são honestos sabem disso. Olha só, o dever do cristão: rejeitar tudo que é ato vergonhoso. Gente, está agindo contra a palavra de Deus? Não, eu não estou contigo. Você quer se consertar? Amém. Se conserte com o Senhor e continuamos juntos. Mas se você quer andar, continuar andando desagradando ao Senhor, eu não estou contigo. Eu continuo a minha caminhada com o Senhor, mas não contigo, porque você precisa voltar para Cristo. Eles não aceitam métodos dissimulados. É tudo, queridos. Tem hoje um movimento que tem acontecido aí, e eu não estou aqui para julgar, amém? Não vou dizer nomes dessas coisas. Mas tem um movimento que tem acontecido, que tem levado muitas pessoas a acamparem fora, como aconteceu na década de 90, com o Encontro com Deus. Todos lembram, não lembram disso? Alguém lembra? Quem lembra disso? Encontro com Deus, lembra? Ô gente, não fala que eu sou velho, não, quiser que eu Encontro com Deus. Você ia para um encontro, mas você não podia falar nada. Mas boa nova tem que se anunciar. O que acontece de bom tem que se anunciar. E eu vou dizer algo, e hoje tem acontecido um também, do mesmo, eu acredito que seja do mesmo nível, eu não fui. Mas o que eu vejo aqui, sabe o que é, irmãos? É o preço que se cobra para ir para ouvir a palavra de Deus.
Por exemplo, teve na minha cidade esse evento lá no Brasil, e eles cobraram R$1.500 de cada pessoa que foi, gente. Para estar com Deus, para estar separado. Quando o Senhor vai lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, quando orares, entra para o teu quarto sozinho, estou separado. Fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai te responder. Não, como eu disse, não estou aqui para julgar, mas eu não consigo entender a questão de nós. Eu vou cobrar, tenho que cobrar isso, tudo tem que pagar hoje. É claro que se nós vamos fazer um evento para abençoar alguém, abençoar missões, nós precisamos cobrar. Mas você inventa ali um movimento que você vai ouvir a palavra de Deus e você tem que pagar um valor por isso. E o que me pega é essa questão de eu não poder distribuir, eu não poder dizer o que é que aconteceu, o que é que mudou minha vida, o que é que Deus fez comigo naquele lugar. Não, eu tenho que te estimular aí, para você ir lá saber. E Paulo, no final desse texto aqui, ele vai dizer que o que eles pregam não é dele, é de Jesus. E o que eles pregam é verdadeiro. A palavra vai dizer de graça, recebeste de graça, dai. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o apóstolo aqui, ele enfrenta opositores. O apóstolo aqui, ele está diante de pessoas que está dizendo para ele, o seu apostolado é falso, o teu ensino é falso. Então Paulo vem com a doutrina de Jesus Cristo e começa a ministrar, a falar, olha, a minha palavra, a palavra que eu libero sobre vocês, ela é de Deus e revela Cristo Jesus. Então nós vemos que nós não podemos, nós precisamos rejeitar todos os atos vergonhosos, todos os métodos dissimulados aí que, num certo momento, ok, você fica power, você fica cheio de Deus, mas passa uma semana aquele fogo apaga. E a nossa vida cristã, ela precisa ser contínua de crescimento. Não interessa que ela está crescendo um pouquinho, mas todo dia eu estou ficando mais e mais apaixonado com o Senhor. Todo dia eu olho para a minha família e falo, a minha família é de Deus. Todos os dias eu olho para a minha esposa e falo, a minha esposa é uma bênção. Todos os dias eu olho para os meus irmãos aí e falo, meus irmãos são uma bênção. Sabe, queridos, viver algo real do Evangelho. O Evangelho não tem que ficar fazendo ali invenções. É Ele que tem misericórdia de nós, para que a gente possa cumprir o chamado de Deus nessa terra. Então nós vemos isso, Paulo aqui exortando a igreja, chamando a atenção da igreja. Nós não procuramos enganar ninguém. Olha aqui, gente. O que mais nós vemos hoje dentro de igrejas são pessoas enganando pessoas, matando vidas. E a exortação é: nós não podemos enganar. Nós não podemos enganar a ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, nós precisamos dizer a verdade diante de Deus. Porque eu estou ministrando a palavra aqui, e essa palavra ministrou no meu coração, e Deus está vendo o que eu estou falando. E Deus é quem vai me julgar se é a verdade ou não. Mas a igreja que conhece a palavra, a igreja que tem sede da palavra, ela também analisa a palavra. E ela pode dizer aos irmãos, pastor, o senhor errou ali num negócio que o senhor falou. E o pastor precisa ser humilde. Irmão, vem cá, o que foi que eu falei aqui? Porque posso ter falado. Então nós precisamos dizer a verdade da palavra diante dos homens, diante de Deus. E ele diz assim: todos os que são honestos, que têm ouvido a minha pregação, sabem que eu estou dizendo a verdade.
sabe que o que sai da minha boca tem sido a verdade de Deus. Verso 3: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Quantas vezes você já falou da palavra de Deus para uma pessoa? Lembrem só de uma pessoa, e até hoje ela não se converteu. Você conhece alguma pessoa assim? Quantos conhecem que já falou? Você já falou da palavra de Deus para essa pessoa? Paulo está dizendo ali, olha, a luz não brilhou nas vistas daquele. Ele está perecendo na escuridão dele. O véu não caiu, não rasgou, não caiu para ele. Ele não reconheceu as boas novas. Porque, queridos, nós brigamos hoje. É tão difícil hoje nós, na nossa força, querer conquistar alguém para Cristo. Nunca vamos conseguir. Mas a palavra de Deus, que é poderosa para transformar a vida do homem, se o ouvinte não ouvir com atenção, não analisar e não sentir a palavra, se ele ficar pensando em tudo que ele vai perder ao cumprir a palavra, o véu nunca irá cair das vistas dele. Porque muitos irão perecer. O Senhor dá a oportunidade para nós segui-lo. O Senhor nos chama para nós segui-lo. Por quê? Porque Ele não quer que nós pereçamos. O Senhor não quer que nós venhamos ter a morte eterna. Mas existem pessoas que, por mais que você pregue, por mais que você fale, ela não vai querer aceitar. Tem pessoas que olham o que vão perder de amigos, tem pessoas que olham o que vão perder de parentes, tem pessoas que olham o que vão perder no emprego, e olham e falam, não, tudo que eu tenho é muito bom, eu não preciso dessa palavra. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu venho de uma família toda católica. E quando eu comecei a ir para a igreja, assim, os levantes começaram, né? Por que você vai para a igreja? Mas eu digo para vocês que quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu fui resistente demais. Teve um dia que alguém chegou para mim, um líder de jovem, e falou assim, é tão bom ter você aqui. E eu falei, mas vai ser por pouco tempo. Mesmo assim, mas vai ser por pouco tempo. Sabe? E a igreja era naquele galpão assim comprido, onde tinha aquelas caixas de som alto. E aí eles pegavam na hora da oração, vem aqui receber a oração na frente. E aí levava as mães, levava os bebezinhos assim do tamanho da Isabela. E o pessoal começava a tocar aquele negócio, pronto, vai arrebentar os tímpanos daquela criança ali na frente. E eu ficava abismado com aquilo. Não queria aceitar aquilo de forma alguma. Mas com o passar do tempo indo ali, mesmo assim, não vou ficar por aqui. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a conhecer o Jesus que eu não tinha conhecido ainda. Como diz Jacó, Jó, era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos espirituais podem ver o Senhor realizando coisas para mim. Então eu decidi descer as águas. E deixa eu dizer para vocês, quando eu decidi descer as águas do batismo, eu não contei para ninguém na minha casa. Deus me deu uma estratégia, não conta não, que eles vão te convencer a não ir. Não conta não. Vai calado só tu, a tua noiva e eu. E eu fui e desci as águas. E depois que desci as águas, disse a verdade,
E eles disseram: poderia ter falado com a gente, que a gente ia também. Eu falei: não, é engano. Vocês não iam não ia não. Então nós precisamos, queridos, que nós que somos discípulos de Jesus, a partir do momento que eu aceitei essa caminhada, eu não posso desistir. Eu não posso ficar ouvindo qualquer coisa por aí. Eu não posso ficar dizendo qualquer coisa por aí. Mas eu preciso olhar para o Senhor e dizer: Senhor, é Tu quem me guias. Portanto, me ensina a fazer a coisa certa. Me ensina a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque assim, como eu disse há pouco, haverá pessoas que não quererão aceitar a mensagem do Evangelho. E eu já disse para alguns, viu? Eu já disse assim: poxa, vai ser tão ruim estar sem você no céu. Porque são pessoas boas. Mas para morar no céu tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem que recebê-lo, não é aceitá-lo. É recebê-lo. E o verso 4 nós vemos que Paulo vai dizer assim: olha, em relação a esses que não aceitam, ele diz: o Deus deste século, o Deus deste mundo, e ele se refere a Satanás, foi ele que cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás é tão astuto que por mais que a pessoa veja você servindo a Deus em fidelidade, por mais que a pessoa veja que você seja um homem e uma mulher honesta, por mais que a pessoa veja que você conhece a palavra, ministra a palavra sobre a vida dele, Deus faz acontecer na vida dele, ele ainda não vai querer o Senhor. Porque as coisas desse mundo são muito boas. Sabe, queridos, a maioria dessas pessoas, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, o pecado não é uma coisa ruim, porque agrada a carne. A carne é pecaminosa. E Deus quer nos salvar de nós mesmos. Deus quer nos levar a um patamar muito maior do que os desejos desse mundo nos levaria. Porque os desejos desse mundo são passageiros, mas a vontade de Deus para a nossa vida é eterna. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é eterna. E Deus nos chama para viver essa eternidade com Ele. Há um tempo desse atrás na célula eu perguntei assim: quanto tempo ainda você vai viver? Você sabe quanto tempo você vai viver? Quem sabe quanto tempo você vai viver? Pode levantar. Pera aí, você não fala não. Quanto tempo você vai viver? Fala para mim. Eternamente. Com Cristo viveremos eternamente. Sabe, queridos, a gente fica preocupado assim: nossa, amanhã eu vou ficar mais velho. Como diz uma psicanalista que eu escuto ela, eu já estou com mais passado do que futuro. Né? Porém, vivendo em Cristo, o meu futuro é eternamente com Ele. Então eu vou viver com Ele. Esse corpo vai morrer, mas a minha alma vai estar com Jesus, santificada, preparada para estar com aquele que é santo. Então é esse o cuidado que eu tenho que ter na minha vida cristã. É de nunca desistir, caminhar com Cristo. É de nunca desistir de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É de nunca ouvir aquilo que me afasta do Senhor. É de nunca falar aquilo que me afasta de Deus e afasta os outros. E nós vemos então o Senhor usando a vida do apóstolo a dizer: estas pessoas não adianta. Satanás já cegou elas.
Jesus, quando estava no deserto, Satanás só ofereceu para ele coisa boa. Te dou todos os tesouros, todos os reinos da terra. Tudo que você está vendo é teu, se prostrado, me adorares. Mais vale obedecer a Deus do que a homens, e muito menos Satanás a gente obedece. Então nós precisamos sim, nós não podemos desistir, não é de ministrar essa palavra, de falar do amor de Jesus que nos salvou. Mas existirão pessoas que a palavra vai entrar de um lado e vai sair do outro. Mas não desista. Verso 5: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Olha, já parou para analisar aí quantos lugares nós vamos ouvir a mensagem e as pessoas falam mais delas do que de Jesus? As pessoas falam mais do vizinho, do cachorro, do papagaio do que de Jesus. Ela lê um texto e ela não volta no texto. Você sai mais perdido do que você entrou. E Paulo está dizendo: nós falamos é só de Jesus. Nós não falamos de nós mesmos. Nós usamos só aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque Paulo diz: não foi nenhum dos apóstolos que me ensinou, foi o próprio Jesus. Eu aprendi foi com ele. Então nós precisamos, como servos de Deus, como os discípulos de Jesus, nós precisamos falar somente de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é quem salva. Jesus é quem liberta. Jesus é quem cura. Uma hora vai bater numa pedra aí que ela vai se rachar. Uma hora Jesus chega. Então nós precisamos entender isso, uma vez que nós ministramos o Senhor, nós proclamamos Jesus Cristo, que é nosso Deus, que é o nosso Salvador, nós também passamos a ser servo dos outros. Queridos, existe um ditado no meio, principalmente no meio de eclesiástico, né, de liderança, que diz assim: se você não serve para servir, você não serve para ser servido. E essa é a verdade do Evangelho. Uma vez que eu sou salvo, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para ser servido. Então Paulo está dizendo: eu agora sou cristão e eu agora estou aqui por amor de Jesus e também pelo amor de vocês. Estou aqui para servir vocês. Essa tem sido a nossa verdade? Eu sei que tem irmão que é bênção. Mas deixa eu dizer, pergunte a Deus que às vezes Deus colocou esse irmão do nosso lado, que é para nos consertar, que é para arrumar alguma coisa em nós. Pode ser que não, né? Pode ser que seja só como é que fala? Um tranca-rua endemoniado. Mas na maioria das vezes Deus coloca pessoas do nosso lado para esbofetear a gente e falar: rapaz, você vai se endireitar com Deus. Porque nós precisamos, queridos, dia após dia, nós precisamos estar melhor em Cristo. Como é que está a tua vida com Cristo, com a igreja, com os irmãos? Como é que está a tua vida, a minha vida, com as pessoas à minha volta? Será que eu posso dizer assim: eu estou servindo? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus? Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso que está sendo dito aqui nessa mensagem. Que se eu sou discípulo, como eu disse, levanta a sua mão aí, que é para o céu te ver. Que se eu sou discípulo de Cristo verdadeiramente, eu preciso andar nessa verdade. Eu preciso
para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Paulo está dizendo aí, os meus olhos se abriram, e eu reconheço essa luz na face de Jesus Cristo. Eu reconheço as palavras do Senhor em Cristo Jesus. Verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Como eu disse, o texto, o título dessa parte da carta vai dizer tesouros em vasos de barro. E esse título quer falar, quer contextualizar a fragilidade da vida humana. Um barro, quando está na mão do oleiro, sendo fabricado, ele pode se quebrar a qualquer momento. Um movimento em falso ali, o oleiro faz com que um vaso quebre, mas ele pode ser reconstruído. Mas o interessante aqui que Paulo diz nós somos barro, e Deus confiou um tesouro maravilhoso dentro de nós, através do Espírito Santo. O que nós temos feito com o Espírito Santo que está dentro de nós? O que tem sido a minha vida e a tua vida com o Espírito Santo dentro de nós? É o que ele está dizendo. Nós somos frágeis, tão frágeis. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Mas Deus confiou a palavra dele para nós. Deus confiou o Espírito Santo, que é conselheiro, para morar dentro de nós. Olha só, antigamente a presença de Deus habitava em uma arca. Hoje a presença de Deus habita naqueles que receberam o Senhor como seu Salvador. Olha que privilégio, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós ouvimos muitas mensagens, mas é algo tão simples, mas algo tão poderoso ao mesmo tempo. Eu tenho uma centelha de Deus que habita dentro de mim, que me aconselha, que me diz aonde eu vou, que me diz o que eu não devo fazer. Mas este mundo às vezes tenta nos deixar surdo, tenta nos cegar, tenta nos fazer ficar triste com alguma situação, tenta nos fazer recuar porque achamos que Deus não está nisso, mas Deus está dizendo avança porque eu sou contigo, mas você está dizendo não, eu não tenho coragem. Por isso nós cantamos leva-me além. E sabe o que eu vejo? Na maioria das vezes nós não estamos tendo a intimidade necessária com o Espírito Santo de Deus para ouvi-lo e entender que ele está dizendo avança, fica. Não era assim que acontecia com Paulo? Paulo pensava, vou pregar em tal lugar, não vai não. Não era assim? O Espírito, ele dizia, eu queria ir, mas o Espírito não deixou eu ir. Não, mas agora o Espírito está deixando eu ir, então eu vou. Eu estou preso, mas o Espírito não está. Olha a vida do homem e da mulher de Deus. Olha o exemplo que eles nos dão. Vasos frágeis, mas que carregam um tesouro inestimável dentro. Pare para pensar nisso, o que você tem dentro de você. O que Deus colocou dentro de você, dentro de mim. E seja grato ao Senhor de uma maneira tão tremenda que você obedeça, eu obedeça aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque Jesus nunca prometeu que ia ser fácil. Ao contrário, a palavra de Jesus para mim e para você é que a gente ia ter aflição. A palavra de Jesus para mim e para você é que as coisas iriam ser difíceis. Que o que fizeram com Cristo também
também iriam fazer conosco. Fizeram com os apóstolos. Então nós não podemos esperar que a vida com Cristo Jesus seja uma vida só de festa e de alegria. Sabe qual é a alegria, o prazer e a festa que nós temos que ter em Cristo? E a certeza, nós precisamos ter essa certeza, é de que estando em Cristo, é Ele quem traz refrigério. É de que estando em Cristo, é Ele quem nos consola. É de que estando em Cristo Jesus, é Ele que guarda a promessa. Agora, o que pode um homem fazer conosco? Porém, Paulo vai dizer, nós não desistimos. Ele escreve tudo isso para a igreja, para dizer, eu estou passando por essa situação, eu venho aqui exortar vocês de algumas situações, e sou acusado de não ser apóstolo. Sou acusado de não pregar uma verdade. Mas eu continuo dizendo toda a verdade em Cristo Jesus. E a partir do verso 8, é aqui que eu entendo que o cristão ele precisa estar em Jesus Cristo para vencer este mundo, para vencer os desafios dos nossos relacionamentos. Porque Paulo vai dizer assim, de todos os lados nós somos pressionados. A partir do verso 8, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, porque Cristo não nos abandona. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo está dizendo aqui, é o sofrimento que eu passo que manifesta a vida de Jesus em nós. Deixa eu ler de novo para vocês. Pelo sofrimento, vírgula, desculpa, não estou vendo a vírgula direito. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o cristão que está dizendo assim, cara, minha vida é top demais, eu só vivo felicidade, só ando viajando, eu só ando, nossa, na bênção, o dinheiro está muito na minha conta, está tudo bom. Paulo está dizendo ali, Jesus não manifesta nessas pessoas não. Ele manifesta de quem está dizendo, não, eu vim aqui para ser arrebentado. Eu vim aqui para que a vida de Deus se manifeste em mim, através de Jesus. E aí sim, nós podemos dizer assim, Deus está operando grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas. Então, queridos, eu e você somos vasos de barro. E temos um grande tesouro. O que eu e você estamos fazendo com esse tesouro? Você já parou para pensar? Essa é uma pergunta retórica. Só responde para tu mesmo. O que eu e você estamos fazendo? E é claro, irmãos, não é todo dia que nós estamos lá em cima dizendo, nossa Senhor, eu estou fazendo muito para o Senhor. Tem dia que a gente leva umas pancadas violentas, né? Tão violento, né? Que quando Paulo diz assim, quando Paulo ora 3 vezes ao Senhor, a Deus, né? Para que aquele espinho na carne fosse embora, o Senhor diz para ele, não, a minha graça basta para você, moço, vai embora com isso mesmo. Então Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite, você está com problema? Quem está com problema, ele levanta a mão. Eu tenho problema, gente, eu tenho. Quem não tem aí, quer um pouquinho do meu? Eu tenho. Se você não tem problema, segue. A graça de Jesus te basta. A graça de Jesus me basta. É Ele quem nos justifica. É o Senhor que nos justifica.
Siga o Senhor, continue confiando no Senhor, para que naquele dia, Ele possa dizer: Vindes, amado de meu Pai, para o reino que foste preparado para vós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia.